A Sala Verde que eu te quero verde está iniciando mais uma jornada e dessa vez com uma programação de entrevistas com o quadro Sala Verde Entrevista. Nada mais apropriado para iniciar uma nova caminhada do que trazer uma figura ilustre, escritora, consagrada, Ana Maria de Andrada, que já nos conhecemos há algum tempo e reencontramos agora nesse trabalho maravilhoso aqui na cidade de Teresópolis. Eu vou pedir então inicialmente para que Ana Maria se auto-apresente, já que se eu for ler aqui o seu currículo será uma coisa muito extensa, então é preferível ouvir de própria voz. Muito obrigada por esse convite, de estar participando, né, desse novo quadro da Sala Verde, que eu vejo assim de fundamental importância, né, o propósito que vocês têm de divulgar essas ações, né, em prol da educação ambiental, da preservação ambiental. E é como você disse, né, eu sou escritora, ilustradora, professora e iniciei, né, esse trabalho com a literatura infantil, tendo como inspiração a natureza, né, o meio ambiente. Eu vou contar aqui um pouquinho da minha história, né, ao longo aí da nossa conversa, com certeza, mas eu comecei em 2003, lançando o meu primeiro livro, que foi o Água Viva, aqui no Parque Nacional. Embora eu seja carioca, nasci no Rio de Janeiro, né, vivi até, né, bastante tempo, até os meus 38 anos, e quando vim aqui para Teresópolis, coincidentemente, eu estava lançando o meu primeiro livro infantil. E ao longo desse tempo eu não parei mais de publicar, não parei mais de escrever para as crianças, sempre tendo, né, como tema dos meus livros o cuidado, né, o cuidado não só com a natureza, mas o cuidado ao próximo, o cuidado com o lugar onde a gente vive, né, porque eu acho que é assim que a gente vai fazer um mundo melhor, acredito nisso de verdade, né, que a educação é a base para isso e o cuidar também é um valor, né, de extrema importância que seja desenvolvido com as nossas crianças desde pequenininhas, desde a educação infantil. E aí esse é o foco dos meus livros e ao longo desse caminho, né, eu tive a felicidade e a alegria de receber alguns reconhecimentos por esse trabalho, que na verdade só aumentam a nossa responsabilidade, né? Cada reconhecimento que nós ganhamos é sinal de que a gente está no caminho certo e que nós precisamos perseverar e continuar. E pretendo ainda escrever muito, né? Até bem velhinha, se Deus quiser, se me permitir. Importante. Você falou aí do que acredita muito no trabalho que faz, né? Agora, eu vejo que você hoje é uma escritora consagrada, já tem uma história de sucesso, mas todo mundo começa algum dia, começa de algum ponto. Como você iniciou, como foi esse trabalho, qual foi a motivação que você teve para desenvolver esse trabalho brilhante que você faz? Sim, com certeza, né? Sempre tem lá uma sementinha que é plantada, né? Antes de se fazer qualquer trabalho. Eu sempre fui uma criança muito estimulada, né, pelos meus pais, tanto na leitura quanto nas artes, né? Meus pais sempre gostaram muito de fazer trabalhos manuais, né? Pintura, artesanato, marcenaria. Meu pai é aquele tipo que ele mexe, né, em diferentes tipos de materiais, ele cria muito. E eu, quando criança, sempre participei muito, né, dessas atividades com eles. E também passeios na natureza, né? Eu nasci em Santa Teresa, que é um bairro no Rio de Janeiro, né, muito próximo ali à Floresta da Tijuca, e outros parques, né, Parque da Cidade, Jardim Botânico, e eles sempre levaram a mim, os meus irmãos também, para passear, né, frequentemente. Então isso foi um amor que ele foi sendo plantado desde pequenininhos, né, em nós todos. E com isso eu fui crescendo, né, com esse respeito à natureza e querendo passar isso também para os meus alunos depois que eu me formei professora, né? Então eu me formei com 17 anos e ali eu comecei a contar histórias, porque já fazia parte, né, do meu dia a dia, os livros, as histórias que eles me contavam, meus avós também, principalmente minha avó, sempre foi uma grande contadora de histórias. E contando histórias para os meus alunos, eu comecei a perceber,
na época da Eco 92, né, que foi uma reunião, para quem é das gerações mais novas talvez não conheçam, né, uma reunião que houve no Rio de Janeiro, de vários países, né, o mundo inteiro se reunindo, pensando nas questões climáticas, né, e o que deveria ser feito dali para frente. E nessa época tinha acabado de ter as minhas filhas, né, eu tinha já 2 filhas pequenininhas e os meus alunos. E comecei a procurar histórias que falassem, né, da preservação ambiental de maneira mais complexa. Eu encontrava muitos livros que falavam sobre a importância da água, como cuidar de uma plantinha, né, a utilidade da água, na verdade, né, como cuidar das plantas, mas não falava de uma forma mais séria para as crianças. E, coincidentemente, nessa época, eu recebi na escola onde eu trabalhava uma cartilha do Ziraldo, que era uma cartilha que ensinava as crianças sobre esse cuidado com a água. Então, juntou já, né, a minha prática como professora, com a literatura infantil em sala de aula, né, contando histórias todos os dias para os meus alunos, e com a vontade de ter histórias que falassem sobre esse tema, e vendo o trabalho que o Ziraldo, né, tinha feito, que foi um trabalho especial para o Dia Mundial da Água, que era uma data que até então não existia. Então essa data foi criada e a partir de então eu passei a comemorar o Dia Mundial da Água na minha escola todos os anos. E eu precisava de uma história que falasse sobre isso para dar esse pontapé inicial ao projeto dentro da escola. E foi aí que eu escrevi o Água Viva, que foi a minha primeira história, que a princípio eram fichas, né? Histórias mesmo que eu contava para as crianças, em fichas, e ela começou a rodar a escola toda, né? As minhas amigas professoras pediam emprestado, foi parar na biblioteca do colégio, e lá na biblioteca a professora que era responsável pela sala de leitura começou a me chamar a atenção para isso, que as crianças gostavam muito da história, que elas pediam para repetir, que elas queriam ouvir a história mais de uma vez. E aí ela me sinalizou: por que não enviar para uma editora? Por que você não tenta publicar essa história? Eu até então não tinha pensado nisso, né? Não era esse o meu propósito, né? O meu coração de educadora, né, é o que bate mais forte. Não tinha pensado em ser escritora, mas ouvi, né, esse chamado, falei, eu vou tentar. Né? Eu enviei e logo 2 editoras se interessaram. E, para minha surpresa, logo na primeira edição, o Água Viva foi adotado pelo PNLD e foi levado para todas as escolas do estado de São Paulo. Então, foi uma felicidade enorme para mim e me incentivou a eu continuar escrevendo outras histórias. E aí surgiu essa primeira coleção, que é o Água Viva, o Terra Mãe. O Água Viva ele fala sobre poluição da água, sobre escassez de água potável, numa linguagem muito simples, em que eu usei ilustrações em origami, recorte e colagem, para que os professores depois possam reproduzir os cenários, reproduzir os personagens e ter também a ideia do reaproveitamento do material, né? Porque o origami, recorte e colagem, nós podemos fazer com sobras de papel, né? Com aquele restinho de papel que sobrou, ao invés de ir para o lixo, a gente transforma em arte. E aí surgiram as histórias Terra Mãe, que fala sobre o reflorestamento, né, o desmatamento, o Ar Doce Ar, que é sobre a poluição do ar, né, a fumaça negra, a chuva ácida, e por fim o Planeta Menos, que é consumo consciente, que ele reúne os personagens dos outros 3 livros numa só história, ensinando as crianças a reduzir aquilo que nós realmente precisamos para viver, e por isso o Planeta Menos. Ana Maria, nós vamos retomar essa questão da sua produção literária, né? Que a gente precisa dar essas informações tranquilo, e muito me interessa essa questão. Porém, você falou algumas questões anteriormente, né? Que eu queria entender, era bom passar como se dá esse seu processo criativo. Então você falou desse contato com o seu pai, né? Que me remete ao lúdico, né? A preocupação, ao cuidar. A questão da natureza, o contato direto com a natureza, né? Que explica um pouco dessa linha literária que você adota.
e a questão do origami, enfim, são muitas informações que você coloca, a sua própria formação jornalística para o escrever. Então, assim, eu vejo isso na questão da metodologia, da forma pedagógica como você aborda, a arte-educação é uma questão muito presente. Então, como você junta tudo isso e quanto tem de influência nessas questões que você traz consigo na sua produção literária? A arte-educação ela está presente, né, em todo o meu trabalho como professora e também como escritora e ilustradora. Né? Na verdade, a arte-educação ela trabalha com todas as linguagens, né, e isso possibilita a criança se identificar. Então, quando eu trabalho com literatura, eu estou falando também da música que acompanha a história. Após a leitura, como que eu posso fazer o aproveitamento daquela leitura a partir de um desenho, de uma pintura, de um recorte, de uma colagem, uma dramatização. Então, a arte-educação, ela permite, né, a criança se expressar de diferentes formas e por isso sempre foi a minha linha pedagógica dentro de sala de aula e com os livros também. Então, quando eu falo, né, de reaproveitamento de materiais, eu estou falando também do concreto, né? Então, por exemplo, esse livro aqui, o Na Garagem do Vovô, que ele tem toda uma inspiração no meu pai, né, conforme eu contei, né? Ele tem a garagem, que ele tem diferentes tipos de materiais. Eu estou trabalhando aqui, além da sustentabilidade, do reaproveitamento, né, o sensorial da criança, quando eu coloco diferentes tipos de materiais na ilustração. Então, eu estou trabalhando com sucata, tenho a tampa, né, de uma embalagem que eu aproveitei para fazer um relógio, e assim eu vou trabalhando com a criança esse lúdico, ao mesmo tempo que eu estou estimulando a leitura e trabalhando com o tema da educação ambiental e da sustentabilidade. Então, os livros eles reúnem, né, dessa forma. A Cozinha da Vovó, reaproveitamento de alimentos. Aqui eu usei todos os materiais que são usados na cozinha, né? O cabelo da vovó é feito de macarrão, o óculos é feito de papel alumínio, né? Então, cada ilustração ela traz essa surpresa para a criança e depois o professor, com criatividade, ele vai desenvolver o projeto dele. Eu posso fazer um livro de receitas, eu posso fazer, né, um lanche sustentável em sala de aula, né, com a sobrinha dos alimentos, com as folhas, né, das verduras. Então, esse caminho é o que eu chamo, né, de projeto interdisciplinar, né, o projeto pedagógico interdisciplinar, em que a gente une todas as linguagens e produzimos um trabalho de arte-educação. A união das linguagens, né, como a forma de transmitir aquilo que você se propõe, no caso, o cuidado com a natureza ou qualquer um outro tema que você quer passar adiante, eu pergunto se você tem em mente algum grupo específico, alguma faixa etária específica, ou você escreve de uma forma genérica que atinja esse público sem você ter essa preocupação direta? Ou há, sim, esse direcionamento? Sim, sim. Eu iniciei o meu trabalho, né, com foco na educação infantil e alfabetização, porque as séries iniciais elas também formam valores nas crianças, não que depois, né, nas faixas etárias seguintes, esse desenvolvimento ele não continue. Sim, claro que ele continua, mas nas primeiras turminhas, né, da educação infantil, a gente está trabalhando ali com a questão, né, da linguagem, da alfabetização e também formando o gosto pela leitura, o prazer por ler. Então, a formação de novos leitores, ela se dá desde muito cedo, né? Então, eu me preocupei em realmente escrever para esse público, que é um público que eu amo, né? Eu adoro, tenho paixão pelos pequenininhos, mas tenho livros também já para crianças, né, de uma faixa etária um pouco maior, 8, 9, 10 anos. Quer dizer, ao longo desse caminho eu também fui desenvolvendo esse trabalho para as crianças maiores. Mas o meu foco sempre é a educação infantil e a alfabetização, com certeza. A professora Ana Maria contou a sua história, né,
a sua origem lá pelo bairro de Santa Teresa, no Rio de Janeiro, mas ela tem uma história, mora em Teresópolis atualmente, né? Tem uma história, é também uma empresária de sucesso, mas assim, a minha pergunta agora é o que Teresópolis representa na sua carreira? Assim, Teresópolis, uma cidade serrana, Teresópolis é uma cidade com abundância de água, né? Uma cidade imersa na Mata Atlântica, né? Ou seja, todo um cenário, né, dessa questão da natureza presente aqui no seu viver. Chegar aqui no Instituto Ama Leitura influenciou esse contato com a FESO e influenciou nessa coleção que você acabou de relatar aqui, que você está produzindo, que é o seu trabalho mais recente. O quanto Teresópolis tem a ver com essa sua história? Eu e meu marido sempre tivemos vontade, né, de morar numa cidade menor, né? Nós somos do Rio e, a princípio, nós fomos para Guapi. Nós tínhamos um sítio em Guapi, de finais de semana, que nós resolvemos morar no sítio e, não muito tempo depois, resolvemos vir para Teresópolis, né, por causa das nossas filhas que estudavam aqui, eu também trabalhava aqui. E nós, na verdade, eu não sei morar longe da natureza, né? Isso já faz parte da minha essência. Nós escolhemos Teresópolis para viver justamente por essa natureza linda, exuberante, maravilhosa, que a gente se sente, né, renovado a cada vez que a gente sai de casa, né, e passeia pelo Parque Nacional, pelo Parque Natural Montanhas de Teresópolis, né? São tantos lugares lindos que nós temos aqui para desfrutar, então não poderia ser diferente, né? Então todos os livros que vieram a partir do momento que eu já morava aqui, eles vêm com essa essência, né, de uma cidade que é agrícola, de uma cidade que é uma referência, né, mundial, né, um município agrícola, na verdade, né, e a cidade que é uma referência mundial, em termos de preservação ambiental. Pessoas, né, do mundo inteiro vêm visitar aqui os nossos parques. E quando eu comecei a visitar as escolas aqui, logo que eu cheguei, né, eu comecei a visitar as escolas e levar os meus livros para os professores conhecerem. Eu percebia que não havia ainda, assim como lá no Rio também, né, não havia ainda um trabalho totalmente direcionado para a educação ambiental e para a ecoliteratura, que foi o conceito que eu formulei, né, para essa linha de livros que eu oferecia. Então, a ecoliteratura, a arte sustentável, né, eu percebia que as escolas ainda não trabalhavam a fundo, isso há 20 anos atrás, né, e agora já se desenvolveu bastante. Então, foi muito motivador, muito incentivador para mim, né, vir para Teresópolis e poder trabalhar com as crianças daqui, porque é uma cidade que a gente precisa muito preservar, né, Raimundo? Precisa, porque a gente vê que ainda é uma cidade que não tem grandes fábricas, né, indústrias, né, essa questão da poluição, ela ainda pode ser controlada, né, diferente do que já aconteceu lá no Rio, que nós vemos, né, que ali muitas situações, né, já fugiram ao controle. Teresópolis ainda não, né? Teresópolis ainda tem aquele gostinho de cidade pequena, né, a cidade do interior, e isso me encanta. Eu tenho aqui em mãos duas publicações que são referências diretas à cidade, né? É a cidade de Teresa, que obviamente homenageia a pessoa que dá nome à cidade, que nomeia a cidade, referência, e a Fazenda do Paquequer, né? Que é uma outra publicação que é diretamente ligada ao município de Teresópolis. Você quer falar um pouco mais sobre essas duas publicações? Sim. Então, e aí o meu amor pela cidade foi crescendo cada vez mais, né? E eu já tinha vontade de escrever sobre a Imperatriz Teresa Cristina, porque eu percebia também que as crianças não sabiam por que Teresópolis se chamava Teresópolis. Então veio a pandemia, e aí na pandemia as escolas fecharam,
e muitos professores se viram numa situação difícil por não terem materiais digitais para trabalhar com as crianças, né? As aulas à distância. Muitos começaram a me procurar, que já me conheciam, perguntando se eu tinha algum livro digital que eu pudesse oferecer. E eu não tinha, né? Eu não tinha nenhum material digital, isso em 2020. E foi o momento, né, que eu resolvi escrever sobre a cidade de Teresa, né, contando para as crianças por que Teresópolis se chama Teresópolis e também quem foi a imperatriz, essa pessoa que foi tão importante na nossa história e que, no entanto, ela não aparece muito nos livros, ela fica mais, né, à sombra, né, do Dom Pedro II. E eu fiquei muito contente porque o livro, a partir da Secretaria de Cultura, chegou ao consulado da Itália, no Rio de Janeiro, e o cônsul italiano, da mesma cidade da Imperatriz Teresa Cristina, que é Nápoles, ele ficou muito interessado em fazer o livro para distribuir para as escolas municipais. Então foram feitos 10.000 exemplares desse livro, na versão português e italiano, e o ano passado todas as escolas receberam, né? Eu fiz primeiro a versão e-book, que eu distribuí gratuitamente para todos em 2020, e a versão impressa saiu em 2022. A partir daí, eu quis também falar um pouquinho sobre como que Teresópolis surgiu, né? Como foi a colonização de Teresópolis, quem foram esses colonos imigrantes que vieram para cá. Nós temos famílias, né, não só de portugueses, mas italianos, alemães, franceses, suíços, né? Nós temos vários imigrantes que vieram para Teresópolis e o pioneiro inglês que foi George Marsh, né? Ele é português, nasceu em Portugal, mas ele tem a origem inglesa dos pais. E até que ponto isso nos influenciou, né? Então, a Fazenda do Paquequer surgiu contando para as crianças como foi, inclusive, né, essa origem das plantações, né, as grandes plantações agrícolas, como que hoje o município, né, de Teresópolis é um dos maiores fornecedores do estado do Rio de Janeiro, precursor no turismo também, né? É uma referência. E isso tudo veio dessa origem, né, dos imigrantes que vieram para cá junto com os escravizados que fizeram a cidade, né, crescer e se tornar o que é hoje, né, o Teresópolis que nós conhecemos. Então, eu sou membro da Academia Teresopolitana de Letras, né, eu ocupo a cadeira Machado de Assis e também sou membro do Instituto Histórico e Geográfico de Teresópolis. Então, esses trabalhos eles também vêm, né, em função dessa preservação da memória, da história, né, do nosso município, que eu me sinto responsável também como membro do IHGT de desenvolver esse trabalho para as crianças. A preservação da memória tem um espaço muito importante na preservação da história, na preservação dos costumes, mas além do preservar, do registrar isso, você se preocupa também em passar isso adiante. Onde entra o Instituto Ama Leitura nessa história, assim, e como se dá no dia a dia o trabalho no Ama Leitura e qual é o objetivo maior do Instituto e como se dá essa prática no dia a dia? Então, a partir, né, também das minhas visitas às escolas, eu vi o quanto era importante estimular nos professores, não só estimular, mas compartilhar com os professores a minha experiência e a minha vivência como professora contadora de histórias, né? E eu via sempre muitos amigos, né, muitos colegas meus, né, amigas minhas, com uma certa limitação para contar histórias, achando que não eram capazes, às vezes um pouquinho de timidez, um pouquinho de vergonha, né? E quando eu vim aqui para Teresópolis, eu também ia percebendo isso nas escolas, né? Por que que não tem um espaço de leitura? Por que que não, as próprias professoras de turma não contam histórias todo dia para os alunos? E aí veio a ideia de fazer um curso de formação de mediadores de leitura e contadores de histórias.
e assim surgiu o projeto Ama Leitura. A princípio foi um projeto que fez uma parceria com o Sesc Teresópolis. Depois, ao longo, né, do tempo, eu fiz parceria também com a Academia Teresopolitana de Letras, com a Unifeso. E aí, esse ano, em especial, eu vim aqui, né, no Centro Cultural FES ProArte e conversei com a Edenise, a nossa diretora, sobre essa ideia da gente fazer um espaço especial, né, para literatura infantil e oferecer o curso Ama Leitura aqui no Centro Cultural. Né? Todas as atividades aqui elas são gratuitas, então vinha de encontro ao meu propósito, que é um projeto social em que as pessoas, né, possam ter acesso ao livro, acesso à leitura e a essa formação de novos leitores. E aí foi formado o Espaço Ama Leitura FES ProArte. Esse espaço ele tem agora uma programação, né, que nós, além do curso Ama Leitura, nós temos, né, o grupo de alunos que está se formando em contadores de histórias, nós temos também as atividades aos finais de semana, para proporcionar a essas crianças que moram aqui no entorno e em todas as escolas que quiserem, né, virem aos sábados à tarde com os pais. A gente tem uma programação quinzenal, que ela está sendo divulgada aí nas nossas mídias, né, nas páginas do Instagram, tanto do Instituto Ama Leitura como do Centro Cultural. Né, e aí os pais podem vir com as crianças, né, e trazerem eles para esse programa cultural que muitas vezes ainda não é tão valorizado, né, como nós gostaríamos. Então, o intuito do Instituto Ama Leitura é esse, né, é divulgar esse prazer em ler, é formar novos leitores, é trazer as escolas, as famílias, né, para que a gente possa formar uma cultura leitora em Teresópolis, que eu acho de fundamental importância que essa ideia seja abraçada aí por todos os educadores e por todos os pais também, né? Parabéns pela iniciativa, né? Muito gratificante a gente ver no início desse século XXI a importância da leitura, uma vez que a gente está muito envolvido hoje nas tecnologias que pouco permitem esse prazer da leitura do livro físico. E mais que isso, né? Avançar numa prática onde você enseja a contação de história, né? O prazer de contar a história, né? De dar vida ao próprio livro, né? Eu acho que isso é uma questão muito interessante. E poder praticar aqui no Instituto é uma coisa muito interessante. Você sempre presente aqui, passando também o seu conhecimento, né? A sua forma de ensinar. Eu vejo que o prazer de ensinar ele está estampado no seu sorriso, na forma como você fala, no brilho do olho, no relato que você faz da sua prática. Mas há sempre uma coisa que a gente vê assim, bom, você tem uma trajetória, lá se vão 20 anos da construção dessa história, você tem alguns prêmios, né? A sua modéstia não deixou falar, mas é bom que você fale desses prêmios. Algumas escolas no Brasil e fora do Brasil adotaram os seus livros. Isso seria uma forma de reconhecimento. Mas como é que você vê a sua trajetória, como você vê isso passando, como você vê o reconhecimento lá fora, até como o reconhecimento no geral, até como forma de validar aquilo que você faz, não da vaidade pessoal, mas de validar aquilo que você faz e encorajá-la no prosseguimento desse seu trabalho. Raimundo, eu digo que um livro, se ele estiver parado na estante ou dentro da gaveta, ele não é nada, né? Eu digo, é um pedaço de papel, né? São várias páginas grampeadas e só. Né? O livro ele só ganha vida quando ele vai chegar na mão de um professor ou de um pai que vai estimular, né, no seu filho, no seu aluno, a leitura. Né? Eles serão a referência para a criança realmente gostar de ler, ter esse prazer em ler. Então, a minha maior felicidade, né, quando um livro é adotado por uma escola ou quando ele é adotado num programa de governo, né, em que vários exemplares, né, vão chegar para várias crianças em estados diferentes do Brasil. A minha maior alegria
é saber que esse livro está chegando no lugar certo, né? E que ele vai, de alguma forma, transformar a vida de uma criança, transformar a vida de um professor, transformar a vida de uma família, porque eu recebo muitas mensagens nesse sentido, né? Quando a gente escreve, a gente não tem noção de onde que o livro vai chegar. Quando eu tive notícia, né, de que essa coleção, essa primeira coleção, tinha chegado em Portugal pelas mãos de alguém, de alguma pessoa, que eu não sei quem foi, chegou às mãos, né, de professores em Portugal que adotaram eles na Quinta da Manhúcia, que é um trabalho de educação ambiental belíssimo na cidade da Guarda, que é a cidade mais alta de Portugal, e eles fizeram um trabalho bem específico com o ar do Ocear. Foi um projeto sobre o ar, né, que é considerado o ar mais puro de Portugal, na cidade da Guarda. Então, isso é uma alegria sem tamanho, né? Não como você falou, né, como uma forma de vaidade, né, ou de achar que isso, né, me tornou diferente de qualquer outra pessoa que escreve, de forma nenhuma. Mas saber que, né, esse material está chegando ao maior número possível de pessoas. E os prêmios, os reconhecimentos, eles nos possibilitam isso, né? Eles abrem caminho, eles abrem portas, né? Visibilidade. Então, acho que isso que é a maior importância, é se tornar o trabalho visível para que o maior número de pessoas tenha acesso a esse trabalho que foi feito. Esse ano agora eu tive O Ninho do Coração, adotado pelo PNLD, é um livro que fala sobre adoção, né, de famílias afetivas, né, diversidade nas famílias. Então ele foi adotado pelo PNLD 2022. Tenho assim, né, um desejo muito grande que as escolas aqui de Teresópolis possam pedir, porque ele vem gratuitamente para as escolas, né, através do Ministério da Educação. E o Água Viva também foi adotado agora em um projeto do Distrito Federal. Então, ele vai também circular para as escolas, né, de Brasília. São 3.000 exemplares que vão ser distribuídos por lá. Então, cada notícia que chega assim, a gente fica feliz, né? Eu recebi a medalha Tereza Cristina, da Secretaria de Cultura, né, das mãos aqui do nosso prefeito, da nossa secretária de Cultura. Né, é muito gratificante, né, a gente saber que existe esse reconhecimento também na cidade onde nós moramos. Tem uma coleção que ela é reconhecida pela Fundação Abrinq, isso também, né, é uma visibilidade muito grande, porque a Fundação Abrinq ela atua, né, em todos os estados do Brasil. Então, os prêmios é assim que eu vejo, né? Eu vejo como responsabilidade maior ainda do que eu já tenho, porque, né, se eu estou escrevendo, né, e os livros estão chegando aí para o maior número de crianças, eu tenho uma responsabilidade muito grande com essas crianças, com os professores que me leem, né, que confiam no meu trabalho, né, que mandam recadinhos lindos, né, e, poxa, como teu livro me ajudou, como, poxa, eu alfabetizei a partir da história que você escreveu. Isso é lindo, né? Muito. Aí vem, né, uma mãe, nossa, olha, eu tenho um filho autista, pela primeira vez eu contei uma história e ele olhou nos meus olhos. Isso me emociona, né? Me deixa emocionada, porque, como eu disse, a gente não tem ideia de onde o nosso trabalho vai chegar, né? E às vezes a gente escreve com uma intenção e chega em lugares como esse livro aqui, por exemplo, Olhos da Terra, que é um livro, né, que eu falo inclusive sobre a Mata Atlântica aqui, tem fotos de animais da Mata Atlântica, né? O meu irmão é biólogo, então são fotografias que eu retirei do álbum dele, né, para poder, junto com Silvio Alvarez, que é um artista plástico de São Paulo, construir as imagens do livro, de ter sido usado para um encontro de casais. Né? Então a gente escreve pensando na natureza, nos animais, na preservação da Mata Atlântica, e um olhar, né, encontrou aqui na nossa leitura algo que seria importante para um encontro de casais, que foi a forma como você olha o outro, né? São os olhos da terra. E aí trabalharam, né, com essa essência, né? Como que eu olho o outro e o que eu faço a partir desse olhar que eu tenho.
E aí é isso, né? Então a gente vai tendo essas alegrias que motivam, claro que motivam, né? É um incentivo a mais, a gente já tem a missão, Isso né? aí. Já tem a paixão pelo que faz. E quando a gente vê que tem pessoas que compartilham com as nossas ideias, né? Que compartilham com os nossos ideais, então com certeza é um alimento para a alma e para o coração. Você falou que a cidade que adotou o livro lá em Portugal, a cidade da Guarda, é uma cidade mais alta, é na Serra da Estrela? Isso, Serra da Então há uma Estrela, similaridade com com Teresópolis, né? Teresópolis. Sim, As tem, cidades da Serra. tem. Podemos pensar E nessa... assim, quando eu amei, eu recebi as fotos deles lá, eles estavam assim todos sentadinhos, né? A professora contando história, a lareira acesa. Eu falei, gente, que coisa linda, né? Então, quer dizer, tem muito a ver com o nosso modo aqui de viver também, né? A questão do frio Ficamos buscando similaridades entre cidades isso. irmãs e cidades parecidas. Está aí uma conexão muito E forte, um eles livro que... foi adotado também em Viana do Castelo, também, e Leiria, né? Foram 3 cidades de Portugal, né, em que o livro está circulando. Outro dia eu recebi uma cartinha de uma professora no México. Então, eu fico me perguntando como que o livro chegou lá, né? Porque não fui eu que mandei, não foi a editora que mandou. Alguém. Então, o livro tem asas, né? Eu digo, o livro voa, ele vai chegando nos cantinhos onde ele tem que chegar. É muito bom. Você falou há pouco nas diversas linguagens que proporciona a difusão do que você escreve. Há pouco você mostrou as ilustrações aí. Então, o livro ele vai, né, ele agrega diversos saberes, diversos conhecimentos para ser construído. Como você trabalha essa questão? É um ilustrador que é biólogo, é um biólogo que é ilustrador, são editores, são muitas histórias, né? Muitos saberes que se juntam. Somente esse livro que foi feito com Silvia Varês, que as ilustrações não são minhas, né? Todos os outros livros eu mesma ilustrei. E eu tenho sempre o cuidado de fazer justamente com técnicas que mostrem o reaproveitamento de materiais. Então, os origamis, os recorte colagem, a colagem com sucata, como é a Casa do Lixo Zero, que foi feito um cenário todo de sucata, né? Nós fomos construindo os personagens com papel machê e todos os objetos da casinha são feitos com material de sucata. Para esse trabalho, eu contei com a ajuda de uma amiga, a Argélia Mendes, né? Que ela é artista também plástica, ela faz um trabalho belíssimo, nós fizemos em conjunto. Foi um trabalho de fotografia. Então, quer dizer, o livro ele envolve muitos profissionais, né? É o escritor, o ilustrador, o designer gráfico, né? Que também faz todo um trabalho, né? De formatação do livro, o editor, que tem, né? Aquele olhar que é fundamental, né? Para que o livro depois ele tenha, né? Uma boa aceitação. Então, é um trabalho em equipe que eu amo fazer, né? Apesar de eu escrever e ilustrar, né, eu tenho muitas mãos junto comigo para que a gente, né, tenha depois o resultado final, né, de um produto de qualidade, um produto que seja atraente para a criança. A capa do livro é fundamental, né, para que a criança se sinta atraída, ela tenha vontade, né, de ler o livro. O Mundo Diferente, ele foi feito todo com mosaico, né? Esse aqui já foi um trabalho também especial que eu fiz com os postos Ipiranga, ecoeficientes. Eles queriam, né, um livro para trabalhar a responsabilidade socioambiental e, através da Bia Bedran, que é uma pessoa, né, incrivelmente reconhecida, né, na literatura infantil e na música para criança, né, ela me indicou para esse trabalho lá nos postos Ipiranga. E aí eu tive a felicidade de montar para eles esse livro, né, todo em mosaico, com pedacinhos, reaproveitamento de pedacinhos de papel. Então, cada livro, eu digo que ele é único, né? É um momento que a gente está passando, né? Ele tem uma proposta pedagógica especial. Então, para cada livro, a gente vai, né, montando essa equipe, né, que a gente precisa. Muito bem. A gente está se encaminhando um pouco já para o final, mas... Então, vendo essa junção de conhecimentos, né, que chegam no livro,
e nós estamos gravando aqui no espaço do Instituto Ama Leitura. Então, assim, um espaço aconchegante, um espaço onde você tem a possibilidade de praticar o que você falou e o que você escreve. Então, a gente tem um pequeno teatro, um pequeno espaço para leitura, um pequeno lugar para tudo, vamos dizer assim. É um lugar muito aconchegante. Então, assim, fala um pouco desse seu espaço, como você o utiliza, vinculando o livro, vinculando o seu conhecimento com os alunos que aqui vêm. Aí o Espaço Ama Leitura FES-ProArte, ele foi elaborado, né, construído com muito cuidado, cada detalhezinho, né? A Edenise é uma pessoa extremamente criativa e ela foi extremamente cuidadosa, né, com cada cantinho aqui que foi pensado com muito carinho e trazer essa ideia, né, de natureza para dentro do espaço. Então foi construída ali uma árvore, né, artificial. Na verdade, né, o tronco ele é natural, né, a folhagem dela é artificial. Toda a parede, né, que foi pintada com motivos, né, também da natureza, para a criança se sentir acolhida como se fosse um grande jardim, como se a gente tivesse ali um pé de livros, né, que eles pudessem colher os livros e degustar essa leitura, né. Essa foi a nossa ideia. E criamos, né, através do setor aqui de marketing, né, da Unifeso, a identidade visual do espaço, né, uma identidade bem colorida, bem alegre, e o acervo que nós temos, né, com os livros infantis, além uma parte dos livros, né, que já fazia parte do Instituto Ama Leitura, ele já foi complementado com doações, né? Então, algumas escolas que doaram, né, o Colégio do Carmo foi uma delas. Recebemos também alguns livros do SENA, né, que é o Centro de Ensino aqui de Teresópolis também. Então, quer dizer, essas escolas que vieram nos visitar aqui e que também doaram os livros, né, para que a gente já tenha cerca de 300 livros no nosso acervo. E as crianças podem vir aqui à vontade, né? Isso está sendo assim motivo de muita alegria, porque é sinal de que nós estamos atingindo o nosso objetivo. As crianças que têm vindo finais de semana aqui com os pais já estão começando a perguntar se o espaço funciona todos os dias, se eles podem vir aqui para ler com os pais. E é isso que a gente quer, né? Que as crianças tenham acesso ao livro, tenham o gosto pela leitura, que as famílias sejam incentivadoras, além dos seus professores, e que esse espaço seja a casa de todos, né? Inclusive dos autores de Teresópolis. Nós já montamos aqui uma estante, uma vitrine, na verdade, em que nós temos todos os autores que trabalham com literatura infantil e juvenil. Se tiver faltando alguém é porque realmente eu não conheço ainda, e eu sei que tem vários amigos que eu ainda não conheço e que eu faço o convite, né, para virem aqui no Centro Cultural FES-ProArte, virem no Espaço Ama Leitura, trazerem os seus livros aqui para a nossa vitrine e para os encontros com o autor, que estão sendo feitos aos sábados, né? Além dos contadores de história Ama Leitura, nós temos também o encontro com o autor. E esses autores estão todos convidados a virem mostrar, né, os seus trabalhos e a gente se unir, né, Raimundo? Eu acho isso muito importante, que a gente tenha essa união das pessoas que trabalham com a literatura infantil, que trabalhem com as questões ambientais, né, todos que estão em torno dessa mesma causa, né, que a gente se una e se fortaleça, né, para que a gente possa ter aqui na cidade cada vez mais ações voltadas para esse público. Ótimo. Eu quero falar um pouco sobre essa questão dessas parcerias e como esse trabalho sai daqui do âmbito do Instituto e vai também para outros espaços, né, como você colocou, que iniciou lá no Parque Nacional. Quero falar um pouco disso. Mas também lembrar que você me falou também que recebe alunos do curso normal, do curso de formação de professores de nível médio. Sim. Que o Estado do Rio de Janeiro é um dos poucos no Brasil, se não o único, que ainda mantém com o curso de formação de professores no nível médio. E aqui também é o espaço onde eles vêm fazer a sua prática
pedagógica, o estágio aqui também, não é isso? E também desenvolve com... O curso Ama Leitura, né, ele é voltado para estudantes do curso normal. Por quê? Porque é esse professor que ele depois, em sala de aula, ele vai desenvolver um projeto de leitura, ele vai implementar um espaço de leitura na sua escola, onde ele está atuando. Então, enquanto eles estão fazendo o curso, as oficinas que fazem parte do curso, eles também fazem estágios nas escolas da rede municipal. E eles levam a contação de história para essas escolas onde eles estão estagiando. Então, além deles estarem se formando, eles estão multiplicando essa prática de leitura nas escolas onde eles atuam. Então, essas escolas elas passam a ser beneficiadas com contação de história a cada 15 dias, né? E o baú de histórias, que é um acervo que nós levamos para essa escola, onde as crianças passam a ter contato com diferentes livros, né? Livros de boa qualidade, né? Com estilos literários diversificados, né? A poesia, a prosa, um livro de imagem, um livro brinquedo. Então, quer dizer, a criança passa a ter contato, né, com um acervo bem variado e tendo os mediadores de leitura, que são os alunos do curso, atuando na escola onde eles estudam. Então, Maravilha. com isso, a gente amplia, né, o benefício que o curso traz. Hoje nós estamos trabalhando com 5 grupos, né, e esses 5 grupos de alunos, eles estão ficando responsáveis, aí, cada um por uma média de 80 crianças. Então, são 400 crianças beneficiadas com o curso, além dos alunos, né, que estão se formando. A questão da parceria, a gente julga muito importante. Então, você vê que você tem esse trabalho maravilhoso, já consolidado, mas que você tem muita gente, né, muitas instituições dando apoio nessa trajetória. Isso faz crescer. Eu lembro isso porque, em causa própria, eu queria, de antemão, agradecer em nome da Sala Verde, que Te Quero Verde, e da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, por você ter aceitado fazer essa conversa com a gente, participar desse nosso projeto, e dizer também que a gente está aqui se colocando como parceiro nesse seu projeto, como a gente também está trazendo o nosso parceiro já tradicional, a TV Pessegueiros, né, que tem feito esse trabalho. Então, assim, no sentido do reconhecimento e do valor que tem esses parceiros naquilo que a gente deseja implementar, e também me colocar, né, agradecer a sua participação e também me colocar a Sala Verde, a Secretaria de Meio Ambiente, o Parque Natural Municipal Montanha de Teresópolis, né, onde a gente já está desenhando algumas participações em projetos e em eventos nossos lá no parque, já dizer que nos colocamos à disposição, né, para que isso se consolide. E gostaria de ouvir de você uma palavra no sentido de como você encara essa questão das parcerias. Ninguém faz nada sozinho, né, Raimundo? A gente, nessa vida, é o que eu digo, né? Quem tem amigos tem tudo, né? Esse jargão já está sendo, né, até bastante falado, mas ele é muito verdadeiro. Quem tem amigos tem tudo. Então, as parcerias, elas são fundamentais, porque é assim que nós vamos, né? Como eu falei, multiplicando as ideias, fortalecendo aquilo que realmente nós acreditamos. Então, eu é que agradeço, né? Agradeço muito a vocês da Sala Verde por terem dado esse espaço, né, de divulgação, esse espaço de fala, para que a gente possa mostrar, né, não só o meu material, mas esse espaço agora aqui do Centro Cultural, que está de portas abertas para todas as escolas, né, de Teresópolis e de outros municípios também, né, que queiram vir aqui nos visitar. E com certeza a gente vai ter sempre aqui uma ecoliteratura, uma arte sustentável, não tenha dúvida disso, né? Uma coisa muito importante que eu não falei, todo o espaço aqui foi feito com reaproveitamento de material, né? Não tinha nada aqui não tem nada aqui que já não houvesse aqui no Centro Cultural, né? Que a nossa diretora chamou e reciclou, né, renovou. Então, se vocês repararem, vocês vão ver, né, que todo esse material aqui é reciclado também. Então, quer dizer, a gente tem esse propósito, né?
E aí eu só tenho a agradecer a vocês, à TV Pessegueiros, né, por estar aqui, e tenho certeza que nós temos muitos projetos que podemos desenvolver juntos, eu não tenho dúvida disso, né? Em prol das nossas crianças, em prol do meio ambiente, da educação, da literatura infantil, né? Tenho certeza que vocês são assim um parceiros, né? Que eu estou assim feliz demais de estar sendo a pioneira desse programa, né? O primeiro aí de uma série que eu tenho certeza que vai ser muito linda, e outros projetos que a gente possa vir desenvolver. Uma palavra final, assim, como que você vê o futuro, o que é que você planeja daqui para frente, juntando todas essas experiências, 20 anos de história, como é que você encara... O futuro às vezes é difícil a gente falar um pouquinho dele, porque a gente não sabe, né? Eu brinco dizendo isso, que eu espero, né, que eu tenha vida, né, que me seja concedida a vida para até bem velhinha estar escrevendo meus livros, contando história para as crianças. Já sou vovó, isso é muito bom, já comecei, né, com os meus netos também a contar história para eles. E o que eu pretendo, né, é daqui para frente fortalecer cada vez mais essa cultura da literatura infantil em Teresópolis. Eu acho que isso é muito importante, que Teresópolis passe a ser uma cidade referência em leitura, em literatura infantil, juvenil e adulta consequentemente, né? Talvez seja um sonho muito grande, não sei. Mas os sonhos começam assim, né? Bem pequenininhos e às vezes dá certo, né? Então eu tenho aqui o exemplo, né, de um sonho que começou lá bem pequenininho, eu professora lá com a minha turminha de educação infantil, querendo escrever uma história sobre o Dia da Água. E hoje, né, eu tenho aí 20 anos de estrada, com mais de 20 livros publicados, né, alguns aí já a caminho para serem publicados esse ano ainda. E é isso, né? Então a gente tem que acreditar. Então, falando de futuro, eu acredito. É isso que eu costumo dizer. A esperança, ela não pode morrer nunca. A gente tem que ter esperança, tem que ter, né, um pensamento otimista com o pé no chão, lógico, evidentemente, né? Com planejamento, com o pé no chão. Mas se a gente fizer esse pouquinho dentro da nossa casa, dentro da nossa escola, né, um pouquinho no nosso bairro, é assim que as coisas vão mudando. Então é nessa transformação social que eu acredito. E eu me vejo sendo agente dessa transformação até onde eu puder. E eu deixo aí disponível, né, o meu trabalho para quem quiser conhecer um pouquinho melhor, de mais perto, aí, os meus livros, os projetos. Eu tenho o site, né, que é www.anamariadeandrade.com, e a página no Instagram, que é Ana Andrade Escritora, né? E também no Instagram o Instituto Ama Leitura, que são vinculados às páginas também do Facebook. Então não é difícil me encontrar, né? Quem quiser, né, marcar, agendar uma visita aqui no Espaço Ama Leitura Faz Pro Arte, quem quiser conhecer um pouquinho mais dos meus livros, eu tenho algumas histórias também no canal do YouTube que eu disponibilizo para as crianças, a história contada em vídeo. Tenho alguns e-books gratuitos também que estão disponíveis para download, né, no meu site. E também para quem tiver interesse de comprar os livros, né, de adquirir os livros para as escolas, para as crianças, eles estão à venda nas livrarias de Teresópolis, a Livraria Litera e a Livraria Clube Cultural, e também pela internet, né? A gente encontra várias livrarias, tem a Livraria Espaço Aberto e outras livrarias também, além das editoras, que também pode comprar direto por elas. Aí é só entrar no site, ver qual é a editora de cada livro, e aí procurando direto pela editora, também chega rapidinho em casa. Professora, escritora, contadora de história, professora Ana Maria de Andrade. Sonhar, acreditar e fazer, né? Eu resumiria isso que você falou. Isso, fazer Estamos acontecer. Juntos. Estamos juntos. Muito obrigado pela sua participação. A todos, até a próxima Sala Verde Entrevista. Muito grato. Obrigada. De coração.